Nós estudamos na última quarta-feira o que a Bíblia nos ensina sobre Jesus como o Filho unigênito de Deus e nós como filhos de Deus. Trabalhamos a pergunta 33 do Catecismo de Heidelberg, que diz o seguinte: por que Jesus é chamado de Filho unigênito de Deus, se nós também somos filhos de Deus? E a resposta é que somente Cristo é o eterno e natural Filho de Deus. Eis a razão porque nós o adoramos como o nosso Senhor e Salvador. Nós, contudo, somos filhos de Deus por adoção, pela graça, por causa de Jesus Cristo. Então, a nossa filiação a Deus, ela é possível porque nós estamos ligados a Jesus Cristo. Se não estivéssemos ligados ao Senhor Jesus Cristo, não haveria nenhuma possibilidade de sermos então filhos de Deus. Mas, porque Jesus Cristo é aquele que, sendo o Filho eterno do Pai, veio ao mundo para nos salvar, a Escritura então nos ensina: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então eu sou filho de Deus, vocês são filhos de Deus, pela graça de Deus, por causa de Cristo. Jesus Cristo é tudo para nós então. A pergunta de hoje, ela vai trabalhar um aspecto também importante para a nossa fé. A pergunta de hoje, ela trata principalmente de um grande problema que nós temos notado hoje nas igrejas evangélicas brasileiras, falando da nossa realidade mais próxima, mas também no mundo nós notamos muita dificuldade da parte de muitas pessoas que têm ouvido o Evangelho, mas não têm sido desafiadas a servirem a Cristo como seu Senhor. Elas querem Jesus Cristo como seu Salvador, mas se esquecem de que Jesus Cristo é Senhor e Salvador nosso. Ele não é apenas aquele que nos salva, mas antes de nos salvar, Jesus Cristo é o nosso Senhor. Então a pergunta de hoje, pergunta 34, é a seguinte: por que você chama Jesus de nosso Senhor? Ou por que você o chama de o nosso Senhor? Por quê? Porque Jesus nos comprou e nos resgatou o corpo e a alma de todos os nossos pecados, não com ouro nem prata, mas com o seu precioso sangue, e nos libertou de todo o domínio do diabo para nos tornar sua possessão. Então vamos começar a trabalhar hoje este assunto. Primeira passagem bíblica, 1 aos Coríntios, capítulo 6. Vamos lá. 1 aos Coríntios, capítulo 6, versículo de número 20. Então, por que eu chamo Jesus de meu Senhor, ou por que nós o chamamos de Jesus, chamamos Jesus Cristo o nosso Senhor? Baseados nos antigos credos, o credo apostólico, por exemplo, nós afirmamos: creio em Jesus Cristo, nosso Senhor. Por quê? Vejam só, 1 aos Coríntios, capítulo 6, versículo 20. Vamos ler. Porque fostes comprados por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. A conclusão aqui do apóstolo Paulo, vamos tomar o contexto, é o seguinte: porque eu fui comprado por Jesus Cristo. E a expressão, porque fostes comprados por preço, nos faz lembrar, e nós vamos chegar daqui a pouco em outra passagem, que nos lembra que não foi ouro nem prata que nos comprou, que nos libertou, que nos salvou, mas foi o precioso sangue de Cristo. Porque eu fui comprado por um preço altíssimo, o sangue do meu Senhor Jesus Cristo, eu devo agora glorificá-lo com o meu corpo. Jesus não é o dono apenas da minha alma.
Ele não comprou e resgatou apenas a minha alma. Jesus comprou e resgatou o meu corpo e a minha alma. Deus não nos vê de maneira separada. Deus nos vê como nós somos, completos, homens, mulheres, jovens, crianças, idosos, seres humanos criados à sua imagem e semelhança. Por isso que nós temos corpo e temos uma alma. Por isso que nós temos a nossa parte física, mas também nós temos a nossa parte espiritual. A nossa redenção, então, promovida, realizada por Jesus Cristo, apenas não nos libertou a alma para servir ao Senhor, libertou toda a nossa vida, todo o nosso corpo, e isso inclui toda a nossa estrutura. De forma que a passagem aqui em questão está nos mostrando que nós devemos usar o nosso corpo para a glória de Deus. Assim como comendo e bebendo ou fazendo qualquer outra coisa, eu devo fazê-lo para a glória de Deus, eu não posso usar o meu corpo para a vergonha do meu Senhor ou para envergonhar o meu Cristo. Eu devo usar o meu corpo para a glória do meu Senhor Jesus Cristo. Ou seja, o meu corpo deve servir a Jesus. Por isso que quando nós tratamos do corpo ou da vida cristã, e da maneira como nós procedemos, da maneira como nós devemos nos portar, aquilo que nós devemos falar, os gestos que nós devemos fazer, as roupas que nós devemos vestir, comida e bebida, a maneira como nós cuidamos da nossa vida, tudo isso envolve um serviço e a glória do meu Senhor Jesus Cristo, porque não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a palavra vai dizer claramente o seguinte, vejam o versículo 19, o versículo anterior. Diz que eu sou santuário de Deus. Vamos ler o versículo 19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Então, o meu corpo, porque pertence ao meu Senhor Jesus Cristo, se transforma agora em santuário do Espírito Santo. Porque eu pertenço a Jesus Cristo, a Bíblia me garante, me diz, que eu agora tenho um selo, ou carrego uma marca, e esta marca é a presença do Espírito Santo em minha vida. Então, eu não posso profanar o santuário do meu Senhor. Nós podemos usar um exemplo muito prático, que é a ausência nos edifícios, nos santuários protestantes, de qualquer tipo de imagem de escultura. Fazer isto, entendendo que Deus não pode ser adorado através de imagens de escultura, seria profanar o templo do Senhor. Ou naquele tempo, que era muito comum, existiam as divindades nos templos pagãos, entre os coríntios, por exemplo, e existia também a chamada prostituição cultual. Moças e rapazes estavam ali, porque os adoradores dos deuses pagãos acreditavam que, se prostituindo com aqueles jovens, eles estavam agradando os seus deuses. Vejam, era uma forma de profanar o homem ou o corpo que foi criado à imagem e semelhança de Deus. Quando você conhece a Jesus Cristo, então, o que é que você deve fazer? Deve buscar a pureza de coração, para que então exteriormente haja pureza cristã no falar, no vestir, no comer, no beber. Por exemplo, eu já falei isso várias vezes, não existe roupa para presbiteriano, roupa para batista, roupa para assembleiano. A roupa do crente é a roupa que mostra que ele moderadamente se veste. Lembrem-se que o Senhor Jesus Cristo foi envergonhado na cruz quando o deixaram desnudo. A vergonha da cruz nos faz lembrar que Cristo, ele passou todo o vexame por nós, e o maior vexame foi ficar desnudo, envergonhado, humilhado. E agora a moda é você perceber homens ou mulheres vestindo-se de forma imoderada ou de forma que não demonstrem modéstia cristã.
Ou então, nas festas cristãs, muitas vezes, e olha que isso é problema antigo, nós ficamos assustados com o desespero dos crentes na hora de comer. A comida não vai fugir de lá, não. Acampamento, vocês vão ver, sábado é uma bênção de Deus, é comida farta. Mas aí, muitas vezes, os nossos olhos maiores do que o estômago fazem a gente deixar e desperdiçar comida. Por quê? Eu devo comer aquilo que satisfaça moderadamente e glorifica o meu Senhor. Quando eu como demais, e eu estou falando a respeito de mim mesmo, viu? Gosto muito de rodízio, o ácido úrico alto já me afastou da carne por um tempo. Então, quando eu sempre vou para um rodízio, que eu acho muito gostoso, e a gente come lá, depois me bate o arrependimento, porque ali é uma tentação para que você coma além da conta e depois se arrepende. Eu comi demais, eu não estou me sentindo bem. É uma forma de não glorificar ao Senhor com o seu corpo. Revela as nossas imperfeições, revela as inclinações do nosso coração, mas diariamente eu sou chamado a demonstrar para o mundo que o meu corpo é santuário do Espírito Santo de Deus. Então eu não posso vir à igreja e aí aos domingos eu me visto de crente. E aí tem, você se coloca, você se prepara, você vai para a igreja e durante a semana o seu corpo não é usado como este santuário que no domingo todo o seu irmão ou todos os seus irmãos veem em você. E aí você solta aquele palavrão, aquela palavra torpe, e aí você fala de maneira violenta, grosseira, se você é patrão ou se você é empregado. Você não trata bem sua esposa ou seus filhos, você não honra os seus pais. Você usa o seu corpo para machucar outras pessoas e por aí vai. E aqui, principalmente, o apóstolo Paulo está fazendo uma relação com o perigo de tomar os meus membros e profanar o santuário de Cristo, fazendo aquilo que é ilícito. Eu não posso fazer, por exemplo, vejam só o versículo de número 15 e 16... com o meu corpo que pertence ao Senhor, que foi comprado e resgatado por seu precioso sangue, instrumento para a promoção da sensualidade ou da impureza sexual, que é a questão mais objetiva aqui. Versículo 15 diz: não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz, de prostituta? Absolutamente não. Versículo 16: ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela, porque, como se diz, serão os dois uma só carne? Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. O que nós percebemos hoje, e olhando diretamente e objetivamente para o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, é aquela ideia falsa de que eu só preciso receber a Jesus Cristo como meu Salvador. E aí eu não preciso de nenhuma submissão a Ele como meu Senhor. Eu não tenho necessidade de viver para a glória dEle, porque eu preciso dEle só como meu Salvador. E se Ele me salvou, eu posso continuar a viver a minha vida. E aí nós temos notado, temos percebido como muitos jovens cristãos têm usado de maneira errada o seu corpo. O namoro precoce tem sido incentivado. O namoro está sendo mais uma ideia de se experimentar, quando na realidade deveria ser uma preparação honesta, séria, cristã para um futuro casamento. E aí nós encontramos uma série de problemas com tudo isso. Nós estamos percebendo hoje a iniciação da vida sexual de jovens e adolescentes cristãos de uma forma extremamente errada, porque não é este o padrão de Deus, tem sido o padrão do mundo. Os médicos estão cada vez mais assustados, quem trabalha com a saúde está vendo meninas de 12, 11, 13 anos, que já tiveram mais de um parceiro sexualmente falando. Este não é o padrão de Deus. Esse é o padrão do mundo que não agrada a Deus, mas por vezes tem influenciado a mente do jovem, do adolescente e do homem e da mulher cristão.
cristãos. Nós temos notado hoje a troca, a mudança fácil. Você entra no casamento muitas vezes já sabendo que se não der certo, a válvula de escape mais fácil é o divórcio, mas Deus odeia o divórcio. E então, o que é que nós percebemos? O corpo que foi comprado por preço, a nossa vida que pertence a Cristo, que deve glorificar a Deus, não tem sido então usada de maneira correta. Vamos prosseguir. Vejam 1 Timóteo capítulo 2, versículos de 5 a 6. 1 Timóteo capítulo 2, versículos de 5 a 6, ou 5 e 6. Todos encontraram? 1 Timóteo 2, 5 e 6. Vamos ler. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Quem é ele? Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Então, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. É Jesus. Nós já vimos por que Jesus. Porque Ele é o nosso Salvador. Ele foi ordenado e ungido, ordenado pelo Pai, ungido pelo Espírito para ser o nosso Redentor. E Ele foi o único que se deu em resgate por todos, ou seja, por aqueles por quem morreu, pelos seus filhos, pelo seu povo, pelas suas ovelhas. Então Jesus se deu, Jesus nos comprou e Ele fez isso para nos resgatar. Agora, seu resgate, a aquisição das nossas vidas, corpo e alma, nos trouxe verdadeira liberdade então. Jesus nos comprou e nos resgatou de todos os nossos pecados. Ele nos salvou e o fato de nós termos a certeza da salvação não está na garantia de que nós hoje vamos pecar ou não vamos pecar, mas reside naquilo que nós encontramos em 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 18 e 19. Vamos para lá. 1 de Pedro, vejam só. 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 18 e 19. Jesus, Ele é o nosso Senhor, porque nos comprou e nos resgatou o corpo e a alma de todos os nossos pecados, e foi por preço, como disse o apóstolo Paulo. Que preço é este? Temos aqui o texto específico. A partir do versículo 17, o apóstolo Pedro está dizendo: sede santos porque eu sou santo. Versículo 17 então, vamos ler até o 19. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que os vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Vamos até o 21. Conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e a vossa esperança estejam em Deus. Então Jesus Cristo nos comprou com o seu precioso sangue. Ele nos resgatou de todos os nossos pecados, derramando por nós o seu precioso sangue. Ele nos libertou de todo o domínio do diabo, nos tornou seus filhos e servos através do seu precioso sacrifício. Foi o seu sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo que nos deu então uma nova vida. Nós temos uma ligação com Jesus Cristo e esta ligação ela é de sangue. Nós não podemos nos esquecer.
não foi o preço da nossa salvação, ou jamais poderia ser comparada a qualquer riqueza deste mundo, porque o valor era eterno, portanto o preço a ser pago precisaria ser eterno. O homem sem Cristo pagará eternamente no inferno por seus pecados. Pagar eternamente significa que ele nunca conseguirá quitar a sua dívida diante de Deus. Mas Cristo, por ser o eterno Filho de Deus, no tempo certo, ele veio ao mundo, manifestou-se por amor de nós, ou por amor a nós, e ele então derramou o seu sangue, e o seu sangue precioso tem valor eterno. Então, irmãos, ter a Jesus Cristo como Senhor é seguir, é servir aquele que pagou o preço mais elevado do universo para nos livrar da morte e do inferno. Seguir a Jesus Cristo envolve uma série de implicações. A primeira delas é receber a Ele, ou recebê-lo, não somente como Salvador, mas como tenho afirmado, como a Bíblia diz, também como Senhor. É fazer como Pedro, André, Tiago e João, deixar as redes, abandonar tudo quando ouvi-lo dizer, vem e segue-me. Não é uma questão de esperar, ou de dizer ao Senhor o seguinte, quando Ele te chama, quando Ele me chama, eu afirmar, Senhor, deixa eu primeiro enterrar os meus parentes que morreram. Lembram da resposta de Jesus? Deixe que os mortos enterrem os seus mortos. Quanto a vocês, venham e sigam-me. É como receber o chamado de Levi, de Mateus, na coletoria de impostos, e ao ver Jesus passar, Jesus olha para ele e diz, vem e segue-me. Ele deixa tudo e segue ao Senhor. É tomar a cruz que nós devemos carregar, não olhando para trás, é tomar a cruz, olhar para Cristo e segui-lo, negando-nos a nós mesmos e seguindo a Jesus Cristo. Esse é o conceito de fato de alguém que entende que Jesus Cristo é também o nosso Senhor. Finalmente, nós temos duas passagens ainda no Novo Testamento importantes. A primeira delas está em Colossenses capítulo 1. Abram comigo. Vamos para lá. Colossenses capítulo de número 1. Temos os versículos 13 e 14. Jesus é o meu Senhor, a Bíblia me diz, porque Ele me libertou de todo o domínio do diabo. Vejam o poder magnífico do nosso Senhor. Vamos ler Colossenses 1, versículos 13 e 14. Vamos ler? Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Então, Ele, o Senhor das nossas almas, nos libertou do império das trevas. Ele que é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, Ele que é antes de todas as coisas, Ele que é o que sustenta todas as coisas, o Senhor de toda a terra, tornou-se o Senhor das nossas vidas, por direito não somente de criação, mas também por direito de salvação. E Ele nos traz então a verdadeira liberdade, nos retirando, nos resgatando do império das trevas e nos transportando para o seu maravilhoso reino de amor. Nós agora temos a redenção e a remissão dos pecados, nós somos dele. Pertencemos a Ele. E a passagem final está em Hebreus 2, versos 14 e 15. A última passagem para nós hoje. Hebreus capítulo 2, versículos 14 e 15. Vamos ler?
Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele, igualmente, participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Então, porque Jesus é o meu Senhor, é o seu Senhor, é o Senhor da igreja, porque não há mais escravidão da nossa parte para o reino de trevas, para a morte, mas agora transportados para o seu reino de amor, a vida, a paz, a alegria, a segurança. Existem provações, nós temos lutas, nós enfrentamos problemas, mas eles fazem parte ou eles estão relacionados, tudo isso faz parte da nossa batalha, que nós travamos diariamente. Nós estamos neste mundo, diz a Escritura, mas nós não somos deste mundo. Precisamos ter a compreensão exata de tudo aquilo que Jesus Cristo é para nós, do que Ele fez por nós, para entendermos que Cristo jamais, o Cristo vitorioso, jamais será derrotado. Notem que a mensagem de domingo à noite, a passagem ela é muito dura, ela desafia bastante, ela mostra a dificuldade que nós temos, o esforço que nós devemos fazer para entrar no reino dos céus, mas tudo isso, lembrem-se, ocorre de maneira graciosa por causa de Cristo. E lendo recentemente um dos sermões de Charles Spurgeon, achei interessante o seguinte, uma citação que ele fez, mostrando que em meio à luta, em meio à batalha, em meio às dificuldades que nós enfrentamos, nós não podemos perder a perspectiva de que Cristo é vitorioso sempre, de que a Bíblia diz que o céu é que será o lugar cheio de vida, de gente numerosa que não se pode contar. Veja que não há uma preocupação na palavra de Deus de dizer que o inferno é que vai ser o lugar maior. Vai ser um lugar de sofrimento, de tristeza, muita gente vai para lá, mas nada vai superar o poder, a glória, o senhorio, a transformação que o Evangelho ainda vai provocar na vida daqueles que tiverem contato com Cristo vitorioso. Quando nós fazemos uma análise do que a Bíblia diz sobre a nossa história de salvação, meus irmãos, e a Bíblia é verdadeira, é muita gente, de fato, que Jesus Cristo tem salvado e ainda salvará. São muitos irmãos que nós vamos encontrar lá. O nosso Cristo jamais será derrotado e por isso nós precisamos entender de que lado lutamos e de que lado estamos. Não tenhamos vergonha do Evangelho. Por quê? Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Não foi isso que aconteceu com a gente? É aquilo que vai acontecer com todos os que forem tocados e forem transformados pelo poder da palavra de Jesus. Quem ouve o chamado de Jesus, e o seu chamado é irresistível, quando ele toca o coração, não tem como fugir. Ele vai se submeter ao senhorio do nosso Senhor. E até mesmo no último dia, a Escritura diz que até mesmo os seus inimigos dobrarão o seu joelho, lamentarão, porque lutaram do lado errado, mas reconhecerão que só há um Senhor sobre tudo e todos, e o seu nome é Jesus. Vamos orar. Ó Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós louvamos ao Senhor por tua santa palavra. Louvamos ao Senhor porque Jesus Cristo é o nosso Senhor, porque nos comprou e nos resgatou por completo, corpo e alma, de todos os nossos pecados. Ele não nos comprou com qualquer riqueza deste mundo, ouro ou prata, mas Ele nos comprou com o seu precioso sangue. O seu sangue de valor e poder infinito, eterno, nos libertou do reino de trevas e nos transportou para o maravilhoso reino de amor. Nós somos teus filhos, ó Senhor, e hoje temos participação com Cristo, co-herdeiros com Ele, de maneira muito simples,
simples, simbólica, mais especial, lembramos disto todas as vezes que nos achegamos à tua mesa, comemos o pão, bebemos do cálice. Só aqueles que têm comunhão com o Senhor, que pertencem ao Senhor, desfrutam destes benefícios. Nós louvamos ao Senhor e te agradecemos porque Jesus Cristo nos libertou de todo o domínio do diabo, por isso o diabo não tem mais poder sobre nós e nos transformou em seus servos. Dá-nos, ó Senhor, a compreensão clara do que a Tua Palavra nos diz e que a Tua Palavra fale nesta noite ao nosso coração, nos chamando a uma vida de obediência, de submissão, de testemunho, de amor e de humildade ao Senhor Jesus Cristo. Ele é o Senhor da nossa vida, da nossa alma. Ele é o Senhor do nosso corpo. Por isso, ó Senhor, não permitas que nós utilizemos o nosso corpo para pecar contra o Senhor, para envergonhar o nosso Cristo, mas que o nosso corpo, santuário do Espírito Santo, te glorifique sempre, em tudo o que fizermos, e que tudo seja, Senhor, para a glória do Teu santo nome. Obrigado pelo momento e pelo privilégio que nos dás, em nome de Jesus. Amém.